Vamos lá, ferinha, mais uma aula agora. Se você ainda não viu a aula de lançamentos horizontais, recomendo que você dê um pause nesse vídeo e assista primeiro a aula 9. Recomendo também que, se você ainda não viu a aula de vetores, antes de qualquer coisa, pause esse vídeo e vá lá na aula 7. Você precisa de vetores para entender essa aula, então primeiro assista a aula de vetores, depois volte para cá, ok? Agora que você já voltou, então vamos lá. Do mesmo jeito que nos lançamentos horizontais, a gente pode analisar os lançamentos oblíquos ou inclinados em relação à horizontal e vertical, estudando as composições do movimento. Eu posso decompor a velocidade de lançamento e, a partir dessa decomposição, estudar a projeção vertical e a projeção horizontal do movimento. Atenção, decompor o vetor lançamento. Na verdade, o vetor velocidade de lançamento. Quando você vai decompor o lançamento ou quando você vai decompor o vetor velocidade inicial, você precisa conhecer qual é o ângulo formado entre esse vetor e a horizontal ou esse vetor e a vertical. Na hora de decompor, você vai fazer o contrário da composição. E é muito simples. Depois que você decompõe, basta observar. Na vertical, você tem um lançamento vertical. Na horizontal, você tem um movimento uniforme. Então, anota aí. Sempre que você estiver estudando um lançamento oblíquo, a componente horizontal vai ter um movimento que é uniforme. A velocidade é constante. Na vertical, você vai ter um lançamento vertical e esse lançamento é um movimento uniformemente variado. Na horizontal, movimento uniforme, na vertical, movimento uniformemente variado. Isso acontece porque na vertical temos a aceleração da gravidade, enquanto que na horizontal, se desconsiderarmos os efeitos do ar, não temos aceleração. Veja como é simples, acompanhe na cartela. Voltando agora que você já sabe como analisar os movimentos separadamente, vejamos como devemos fazer a decomposição do vetor velocidade. Lembra, primeiro você identifica o ângulo em relação ou à horizontal ou à vertical e usa seno e cosseno de forma muito simples. Acompanhe na cartela e veja como é fácil. Uma coisa que é importante, fera, é que depois que você identificou os movimentos, perceba que na altura máxima, anote aí, na altura máxima, a velocidade vertical é igual a zero. Vertical, não a velocidade total do movimento, não a velocidade instantânea do movimento. No ponto de altura máxima, a velocidade é exclusivamente horizontal. Anote aí, no ponto de altura máxima, a velocidade vertical se anula e a velocidade instantânea é igual à velocidade horizontal. Anotou? Veja na cartela. Um projétil é lançado obliquamente para cima com a velocidade de 40 metros por segundo e permanece no ar durante 4 segundos. O ângulo formado pelo vetor velocidade de lançamento com a vertical é de... Olha aí, ferinha, mais uma questão tranquila de lançamento oblíquo. De novo, aquela estratégia de desenhar no início para a gente identificar o que é que está acontecendo. Na questão, a gente conhece quem é a velocidade de lançamento. A velocidade inicial é de 40 metros por segundo, está dito aí na questão. A gente só não conhece qual é o ângulo de lançamento em relação à horizontal. E é essa a questão, ele quer saber que ângulo é esse. Para saber que ângulo é esse, ele nos dá uma informação que é o tempo de permanência no ar do projétil. Aí você diz, poxa Ibis, e como é que eu uso essa informação? Simples, como o projétil está sendo lançado, sobe e depois volta para o mesmo nível do lançamento, o tempo de subida, eu vou chamar aqui ΔT sub,
é igual ao intervalo de tempo de descida. E como são iguais esses intervalos, cada um deles corresponde à metade do tempo que o objeto permanece no ar. Vou chamar isso aqui de tempo de voo. Logo, pelo dado da questão, o intervalo de tempo que corresponde ao tempo de subida do projétil é metade de 4 segundos é igual a 2 segundos. Ives, e para que me serve essa informação? Essa informação, se você lembra, no lançamento oblíquo eu tenho um movimento vertical, que é uniformemente variado, e um lançamento horizontal, que é uniforme. Se eu considero esse movimento vertical com orientação da trajetória para cima, positivo, tendo a informação 2 segundos, eu sei que no ponto de altura máxima a velocidade da vertical se anula. Eu sei, por essa orientação da trajetória, que a aceleração é menos g. E se eu tenho tempo, velocidade e aceleração, eu posso encontrar a velocidade inicial, lembrando daquela função horária da velocidade. Vy é igual a v0y mais aceleração vezes intervalo de tempo. Trazendo essa informação para cá, olha só, a velocidade no ponto de altura máxima eu sei que é 0. A velocidade inicial, lembrando que a componente, olha aqui ela, a componente vertical, a gente vai usar seno para determiná-la. Eu tenho aqui velocidade inicial é igual a 40. Ives, de onde vem esse 40? Vem daqui, ó. A velocidade inicial de lançamento é 40 vezes seno do ângulo de lançamento. A aceleração é menos a gravidade, então fica menos 10. E o intervalo de tempo para que essa velocidade seja nula, que é o tempo de subida, é 2 segundos. Vê como fica fácil agora. 10 vezes 2, 20. Somando aqui 20 dos dois lados, eu tenho 20 é igual a 40, que multiplica seno do ângulo de lançamento. Dividindo os dois membros por 40, eu vou ficar com meio é igual a seno do ângulo de lançamento. Como esse ângulo de lançamento pertence ao primeiro quadrante, o ângulo cujo seno é meio é o arco cujo seno é igual a meio, corresponde a que ângulo? Isso mesmo, 30 graus. Logo, o ângulo de lançamento nessa questão é de 30 graus em relação à horizontal. Simples assim. Com a informação do tempo total, eu encontrei o tempo de subida. Sabendo que no ponto de altura máxima, a velocidade vertical, atenção fera, a velocidade vertical se anula, eu posso usar a função horária da velocidade para encontrar o valor do seno. E a partir do valor do seno é só pensar qual o arco cujo seno vale meio. Como eu estou no primeiro quadrante, esse ângulo é de 30 graus. Acabou a questão, segue para a próxima. Um projétil é lançado do solo numa direção que forma o ângulo θ com a horizontal. Sabe-se que ele atinge uma altura máxima igual a 15 metros e que sua velocidade no ponto de altura máxima é igual a 10 metros por segundo. Determine a sua velocidade inicial e o ângulo θ de lançamento, adotando que a gravidade vale 10 metros por segundo quadrado. Olha aí, fera, nessa questão temos mais dados para organizar. Então é importante que você selecione corretamente aquilo que é útil e aquilo que não é. Fazendo a nossa pequena representação aqui no começo, eu acho sempre útil esse desenho para que você enxergue mais ou menos o que é que está acontecendo. Na questão eu conheço qual é a inclinação? Não. Ele pergunta qual é essa inclinação. Mas ele diz que no ponto de altura máxima, atenção, o ponto de altura máxima é o ponto onde a velocidade vertical se anula. Atenção com isso, fera. Se é a velocidade vertical que se anula, aqui no ponto de altura máxima, a velocidade vai ser
a nossa velocidade horizontal. No ponto de altura máxima, a velocidade x, diz na questão, é igual a 10 metros por segundo. Já aqui do outro lado, a informação que ele passa para a gente é que a altura máxima atingida é de 15 metros. Se eu sei quem é a altura máxima e sei quem é a velocidade no ponto de altura máxima, eu tenho uma informação na vertical e tenho uma informação na horizontal. Lembrando que na hora de tratar as equações, na horizontal eu tenho um movimento uniforme, na vertical eu tenho um uniformemente variado. Pegando aqui o movimento uniforme, que é o mais simples e mais direto, eu já sei que nesse movimento, no ponto de altura máxima, que é onde a velocidade é igual à velocidade horizontal, a velocidade é 10. Eu já posso então escrever que Vx, que é a nossa velocidade horizontal, que é a velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, vezes cosseno do ângulo de lançamento, isso é igual a 10. Guarda essa informação, ela vai ser útil daqui a pouco para a gente. No movimento uniformemente variado, eu sei quem é a altura máxima. Se eu sei a altura máxima, eu já sei que a velocidade neste ponto é igual a zero, velocidade na vertical. Se eu tenho um lançamento vertical para cima e eu oriento para cima a trajetória, eu sei que a velocidade final em y é igual ao quadrado a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ives, por que você escolheu utilizar Torricelli? Porque nessa questão nada é falado sobre tempo. E eu sei que se está no ponto de altura máxima, essa velocidade aqui final é zero, tá ao quadrado. A velocidade inicial eu não sei quanto vale, vou chamar só de V0y, tá ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que se eu considero orientado para cima aqui a trajetória, é menos 10, isso vezes o deslocamento, que é 15. Fazendo organizado esses cálculos, eu tenho que 0 é igual a V0y ao quadrado menos, já que eu tenho mais vezes menos, 2 vezes 10, 20 vezes 15, 300. Reescrevendo de forma organizada isso aqui, fera, V0y ao quadrado é igual a 300, o que me permite, tirando a raiz quadrada nos dois membros, descobrir quem é V0y. V0y vai ser igual a raiz quadrada de 300, que é 10 vezes a raiz quadrada de 3. Isso metros por segundo. Olha só, a gente tem agora duas informações. Eu tenho quem é Vx e tenho quem é V0y. Lembrando que Vx é V cosseno e que V0y é V vezes seno, eu posso escrever agora assim, ó, usando aqui o separador. V0y é igual a velocidade de lançamento vezes seno do ângulo. Vx é igual a velocidade de lançamento vezes cosseno do ângulo. Eu sei que V0y é igual a 10 raiz quadrada de 3. E eu sei que V0 cosseno, que é Vx, é igual a 10. E agora, o que é que eu faço para resolver a expressão? Perceba que eu tenho V0 aqui nos dois membros. Eu posso resolver por comparação. Basta então que eu divida uma equação pela outra. Olha lá nos parceiros os vídeos sobre resolução de sistemas de equação. Quando você compara uma expressão com a outra aqui, V0 simplifica com V0 e eu tenho seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, para quem não lembra, é tangente. Então eu tenho aqui seno sobre cosseno de θ igual 10 raiz quadrada de 3 dividido por 10, simplifica 10 com 10, eu tenho raiz quadrada de 3. Logo, tangente do ângulo de lançamento é igual a raiz quadrada de 3. Lembrando que estamos só com ângulos do primeiro quadrante,
o arco cuja tangente é igual à raiz quadrada de 3 é 60 graus. E agora que eu sei quanto vale o arco, o ângulo, eu posso substituir em qualquer dessas expressões para determinar quem é a velocidade de lançamento. Por exemplo, aqui em Vx, ó, eu faço V0 vezes cosseno de 60 graus, isso é o meu Vx, eu sei que vale 10. Cosseno de 60 graus é meio, então a velocidade de lançamento vezes meio é igual a 10. Para finalizar, a nossa velocidade de lançamento é 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Achei quem era a velocidade de lançamento e achei qual era o ângulo de lançamento. Só para que você não perca aqui o raciocínio, o que eu fiz aqui em cima foi organizar na forma de sistema quem era V0y e quem era Vx. Como eu tinha aqui dois termos se repetindo, eu podia facilmente simplificar a expressão dividindo uma equação pela outra, o chamado do método da comparação. Ao simplificar as velocidades, eu só seno sobre cosseno, que é tangente. Sabendo que a tangente é raiz quadrada de 3, eu sei quem é o arco, já que eu estou no primeiro quadrante. E a partir de descoberto o arco, basta só substituir em qualquer das duas equações e achar a velocidade inicial, que é a segunda informação pedida. Questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, mas nada demais também, dá para resolver tranquilo. Se você teve alguma dúvida, já sabe, é só anotar aí embaixo e a gente tenta esclarecer. Tudo bem? Agora que você já sabe descrever os movimentos independentemente na equação do y, na equação do x, na vertical e na horizontal, é importante que você não perca a noção do que acontece na realidade. O que você está analisando é um movimento parabólico. Pense, por exemplo, no arremesso de uma bola de basquete. Pense, por exemplo, no disparo de um canhão. Aquela trajetória que você obtém é fruto da composição de um movimento vertical, que é acelerado, e um movimento horizontal, que é uniforme. Esse é o movimento que você tem que perceber nos problemas. A separação nas equações horizontais e verticais serve apenas para facilitar o seu entendimento. E dentro dessa ideia de facilitar, um tipo de questão que normalmente é cobrado, o de alcance horizontal, pode ser resolvido diretamente por uma expressão simples. Eu não sou muito a favor de memorizar cada equação para um caso particular, mas neste caso eu acho que vale a pena para facilitar a sua vida. Quando você tiver um lançamento em que o corpo sobe e volta para a mesma horizontal, é importante isso, fera, anote, quando a altura final e a altura inicial são iguais, você pode determinar o alcance através da expressão velocidade ao quadrado, que multiplica seno do duplo ângulo sobre a gravidade. Atenção! O alcance pode ser encontrado pelo quadrado da velocidade de lançamento multiplicado pelo seno do duplo ângulo de lançamento dividido pela gravidade. É o duplo ângulo, não é duas vezes o seno. Muito cuidado com isso. Se o ângulo de lançamento é 30 graus, na expressão eu vou usar 60. Se o ângulo de lançamento é 15 graus, na equação eu vou usar 30. Se o ângulo de lançamento é 45 graus, na expressão eu vou usar 90. Muita atenção com isso. De onde vem essa expressão? Simples, acompanha na cartela. Olha aí, fera. É primeiro preciso lembrar que para que essa expressão seja válida, a altura final do lançamento e a altura inicial têm que ser iguais, ok? Você vai lançar de um determinado ponto e a altura final vai ser igual à altura de lançamento. Muito importante isso. É isso que garante que o tempo de subida do projétil seja igual ao tempo de descida. E aí, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total, também chamado de tempo de voo, é 2 vezes o intervalo de tempo de subida. Fique atento a isso. O tempo total ou tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. É a partir daqui que tudo começa. Tudo bem? Segue agora com a próxima cartela. Sabendo que no ponto de altura máxima a gente vai ter a velocidade vertical igual a 0,
Lembra que na subida o movimento é um movimento retardado. Em cada momento a velocidade é menor. E aí, no ponto de altura máxima, ele para de subir. Logo, a velocidade vertical se anula. Nesse instante, a gente tem como determinar o tempo de subida. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória, Vy é igual a zero, você vai ter então que o tempo de subida é igual à velocidade inicial dividida pela aceleração da gravidade. Acompanhe aí no passo a passo da cartela que você coloca zero igual à velocidade inicial menos g ΔT de subida. O g está negativo porque ele é contrário ao movimento da partícula. E com isso, quando você isola o intervalo de tempo de subida, você tem V0 dividido pela aceleração da gravidade. Sabendo que o tempo de voo é o dobro desse tempo de subida. Próxima cartela, quando você substitui o tempo de voo sendo igual ao dobro do tempo da subida, você tem que o tempo de voo é 2 vezes a velocidade vertical inicial dividida pela aceleração da gravidade. Lembrando que a gente já falou que o alcance horizontal é igual à velocidade horizontal vezes o intervalo de tempo do voo, fica fácil perceber que o alcance vai ser igual à velocidade horizontal vezes 2 vezes a velocidade vertical no início e tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Substituindo agora tanto a velocidade horizontal quanto a velocidade vertical inicial em função da velocidade inicial de lançamento e do ângulo, como é que a gente fica? Acompanhe agora nessa última cartela. A gente vai ter que a velocidade horizontal é a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento. A gente vai ter que a velocidade inicial vertical é a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo. Substituindo essas informações, a gente tem que o alcance fica igual à velocidade de lançamento vezes cosseno do ângulo, que multiplica 2 vezes a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo, tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Atenção agora, fera. Temos aí uma expressão 2 vezes seno vezes cosseno do ângulo. Essa expressão corresponde ao seno do duplo ângulo de lançamento. Se você não está familiarizado com trigonometria, recomendo que você dê uma olhada na descrição do vídeo, algumas aulas que eu recomendo que você assista sobre trigonometria, ok? 2 vezes o seno do ângulo de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento é igual ao seno do duplo ângulo de lançamento. Daí, você tem que o alcance fica igual à velocidade de lançamento ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Só reforçando, isso só é válido se a altura final, a posição final vertical, for igual à altura inicial de lançamento. Segue com a aula. Viu só? Quando você acompanha o passo a passo, é até simples de entender como chegar na equação. Lógico que eu não estou pedindo aqui que você decore a demonstração, mas conhecer algumas demonstrações ajuda na compreensão até para resolver algumas questões como aquelas em que ele não tem a altura final igual à inicial. E aí o que é que a gente faz? Daqui a pouco no exemplo 4 a gente vai ver. Por hora, vamos discutir uma coisa importante na equação que dá o alcance horizontal. Perceba que o alcance é proporcional ao seno do duplo ângulo, ou seja, quando eu mudo o valor do ângulo, eu mudo o valor do seno e isso influencia no alcance. Influencia de que forma, Ives? Ora, à medida que você vai variando o ângulo de lançamento, quanto maior é esse ângulo de lançamento, mais alto vai o corpo depois de lançado. Atenção, entre 0 e 90 graus, quanto maior é o ângulo de lançamento, mais alta é a altura máxima alcançada pelo corpo. Contudo, não é isso que acontece quando a gente fala do alcance horizontal. O alcance horizontal vai aumentando no intervalo de 0 a 45 graus. Muito importante, pois na expressão você tem seno do duplo ângulo. Como é do duplo ângulo, você trabalha no intervalo de 0 a 90 dividido por 2,
de 0 a 45, então. Entre 0 e 45 graus, à medida que o ângulo aumenta, o alcance horizontal também aumenta. A partir de 45 e até 90, quanto maior é o ângulo, menor é o alcance horizontal. À medida que você aumenta o ângulo entre 0 e 90, você sempre aumenta a altura, mas nem sempre aumenta o alcance. Muito cuidado com isso. Acompanhe na cartela. E aí, fera, viu só? Uma conclusão importante que a gente tem a partir da análise desse ângulo é que para alcances em que eu tenha a altura inicial igual à altura final, o ângulo que o alcance é máximo é o ângulo de 45 graus. Para dois ângulos quaisquer de lançamento, se a soma dos ângulos é igual a 90 graus, eu tenho que os alcances têm mesmo valor. E o alcance é máximo quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus. Lembrando, estamos considerando que toda a velocidade de lançamento é a mesma e estamos desprezando os efeitos da resistência do ar. Acompanhe nessa última cartela. Ao bater o tiro de meta, um goleiro chuta a bola parada de forma que ela alcance a maior distância possível. Olha aí, fera, você já sabe. Se é a maior distância possível e o objeto está voltando para o mesmo nível do lançamento, o ângulo de lançamento deve ser 45 graus. Matou tranquilo e fácil. No chute, a bola atinge o campo a uma distância de 40 metros. Olha aí, essa distância de 40 metros corresponde ao alcance horizontal do chute. Despreze a resistência do ar e encontre. Letra A. Qual o ângulo de tiro do chute do goleiro? Essa a gente faz sem conta, sem nada. É só lembrar, se ele está voltando para o mesmo nível do lançamento, o ângulo de alcance máximo é 45 graus. Acabou. E na letra B ele pergunta qual a intensidade do vetor velocidade inicial da bola. Veja como é muito simples de resolver. Ele está dizendo para a gente qual a distância na horizontal. Essa distância na horizontal, a gente já sabe, é o nosso alcance. E no caso dos lançamentos oblíquos, o alcance horizontal é dado pela expressão velocidade de lançamento ao quadrado, que multiplica seno do duplo ângulo, olha só, o ângulo está aqui dentro de parênteses, dividido pela aceleração da gravidade. A gente já sabe que quando o alcance é máximo, a gente tem que o valor do seno também é máximo. E o valor máximo do seno é 1. Então, se o alcance é máximo, o valor desse alcance é o quadrado da velocidade de lançamento dividido pela aceleração da gravidade. Na questão, o valor desse alcance é dado, vale 40. A velocidade inicial de lançamento é o que é pedido, não sei quanto vale. E a aceleração da gravidade é igual a 10. Mudando aqui de membro e fazendo rapidinho esse cálculo, velocidade inicial ao quadrado é igual a 10 vezes 40, dá 400. Olha só, 10 vezes 40 é igual a 400. E para encontrar o valor da velocidade de lançamento, basta só, rapidinho aqui, tira a raiz quadrada nos dois membros, velocidade de lançamento é igual a raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. Questão simples, rápida, direta, desde que você conheça a expressão do alcance horizontal. Eu normalmente não peço para você anotar fórmulas específicas, não. Mas nesse caso, eu acho que vale a pena conhecer o alcance máximo para um lançamento em que a altura final é igual à altura inicial. Quando você conhece essa expressão, facilmente você identifica esse alcance e mais, sabe que para um lançamento de alcance máximo, o ângulo de lançamento tem que ser aquele valor em que o seno do duplo ângulo é máximo. Lembrando, o seno máximo acontece quando o arco tem seno 1. Ora, mas nesse caso,
Seno 1 corresponde ao seno de 90 graus. O que significa, então, que x aqui é de 90 graus. Se x corresponde a 2 vezes o ângulo de lançamento, para que o alcance seja máximo, o ângulo de lançamento tem que ser metade de 90, 45 graus. Simples assim. Teve alguma dúvida? Já sabe. É só anotar aí embaixo que a gente tenta esclarecer. No mais, continua. Viu como lançamentos oblíquos são simples, fera? Viu como balística de uma forma geral é muito tranquila? Pois é, no passo a passo, juntos a gente vai construir conhecimento suficiente para você que está aí do outro lado ser aprovado em qualquer vestibular, em qualquer universidade. Se é tradicional, se é Enem, se é federal, estadual, não importa. Vamos juntos, eu e você, em busca da sua vaga. Esse é o seu ano. Vamos buscar essa vaga. Lembre que você pode.